Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Eu sou Matheus Augusto e hoje vamos falar sobre atuação. Vocês podem estar até se perguntando, atuar? O que isso tem a ver com escrever? Bom, vou te contar aqui o motivo de atuação ser extremamente importante na hora de você escrever sobre os seus personagens. Quando você está falando sobre um personagem X, e aí você tem que falar os sentimentos dele, o que ele está sentindo ali na hora, como é que você acha que você vai saber disso? Como é que você acha que vai entender o que o personagem está sentindo? Bom, para fazer isso você tem que atuar, você tem que sentir o que o personagem está sentindo, você tem que ser o personagem naquele momento. Você tem que pegar e fazer com que o personagem seja você e você o personagem, e assim você vai conseguir entender o que ele está sentindo para poder passar ali pro livro, passar em palavras. Você tem que pegar, você tem que fazer com que o personagem pareça real, pareça ali que ele é uma pessoa realmente. Ou que seja um ser vivo, no caso. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, um humano. Pode estar escrevendo sobre, sei lá, um alienígena, ou uma criatura mística, ou um deus grego, romano, egípcio, seja lá o que for. Ele vai ter sentimentos, ele vai estar sentindo alguma coisa. Você tem que fazer com que as pessoas que estão lendo sintam isso também, sintam que ali existe sentimento, ali tem uma pessoa. Então você tem que pegar e ser o personagem para poder passar para as pessoas essa visão de que o personagem está tendo sim algum sentimento real, alguma coisa verdadeira. Porque imagina como seria chato um personagem que, sei lá, tá apaixonado por outro. Um personagem que tá super apaixonado, mas você não consegue descrever isso porque você nunca sentiu realmente aquele sentimento. Você não consegue sentir o que o personagem está sentindo. Você não sabe falar de amor e paixão porque você ainda não vivenciou isso. Outra coisa, pode ser, sei lá, o personagem tenha perdido alguém importante na história. Você já passou por isso? Se você já passou, é um pouco mais tranquilo de fazer. Então você vai poder passar o que você sentiu naquele momento pro seu personagem. Só que para fazer isso você vai ter que atuar um pouco. Você vai ter que pegar a personalidade do seu personagem e aplicar em como seria a tristeza nele. Existem vários pontos que você tem que ir pegando e eu vou te passar o passo a passo agora. Em primeiro lugar, você tem que entender o seu personagem, entender o que o seu personagem sente. Isso não é tão fácil. Cada personagem no seu livro, ele tem uma personalidade totalmente diferente da do outro. E é claro, ele não vai ser também tão igual a você. Você pode colocar algumas coisas suas no personagem, mas ele não vai ser 100% você. E mesmo que o personagem seja 100% você, ele não vai ser o único na história. Talvez, né? Eu acho que ele não vai ser o único na história. Vai ter os personagens que ele vai ter que interagir. E esses outros personagens não podem ser a mesma coisa que ele. Não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, uma cópia. Tem que ter um pouco de diferença. Tem que ter um pouquinho, pelo menos. Então você tem que pegar, entender o seu personagem, falar, tá, ele é desse jeito, assim, assim, assado. E aí você tem que interpretar ele dessa maneira. Se o seu personagem é explosivo, super explosivo, fica com raiva a todo momento, assim, do nada, você vai ter que agir como ele. Você vai ter que ser o personagem, você vai ter que ser explosivo, você vai ter que mostrar muita emoção, você vai ter que ser raivoso, você vai ter que interagir com os outros personagens com muita raiva, com muita tristeza, porque você perdeu uma pessoa muito querida pra você. Talvez até socar alguém, socar uma parede, sei lá. Você vai ter que mostrar a explosão, você vai ter que descrever dessa maneira, porque as pessoas que são seus leitores sabem que aquele personagem tem muita raiva contida. Então, ele é um personagem explosivo. E como é que ele vai se comportar quando perder uma pessoa importante para ele? Aí, você que vai ter que mostrar pro leitor como ele se comportaria. Você vai ter que ir lá, interpretar como seria e então dar um jeito de descrever isso, descrever os sentimentos. Não é tão fácil descrever sentimento, mas você consegue, eu acredito. Tá, mas e se for um personagem que ele é um pouco mais calmo, um pouco mais manso? Personagem que geralmente não mostra tanto do que ele sente. Como é que ele agiria no momento de perda desse? Bom, talvez ele ficasse mais na dele, ficasse mais isolado, não quisesse muita conversa com as pessoas, ficasse mais tranquilo. Não demonstraria muito sentimento, choraria mais pelos cantos, iria no banheiro chorar sozinho. Aí depois que ele já estivesse mais tranquilo, ele voltaria com uma cara meio... Mas mesmo assim, não mostrando tanto. Não revelando para as pessoas que ele está triste, mantendo mais para ele mesmo e segurando os sentimentos para que só ele saiba o que aconteceu, o que está acontecendo dentro dele mesmo. É um personagem tímido, um personagem manso, mais calmo, tranquilo. Ele não é um personagem que vai conseguir conversar abertamente sobre qualquer coisa, ele é um personagem que fica na dele e é isso. Existem vários personagens, vários tipos de personalidade. Você tem que saber quais são dos seus personagens para poder interpretar direito e escrever coerentemente. Então vamos lá para o passo 2. Depois que você sabe a personalidade do seu personagem, você vai ter que se colocar na situação dele. Não na realidade, você não vai ter que perder uma pessoa. Não estou falando isso. Você vai ter que, imaginar.
vai ter que usar sua imaginação muito bem para poder sentir o que o personagem estaria sentindo naquele momento. Vamos lá, seu personagem perdeu uma pessoa, estamos no velório. Você precisa entender mais ou menos o que seu personagem sentiria naquele velório. Você tem que imaginar todo o ambiente, tem que imaginar as pessoas que estarão em volta, mais ou menos o que elas poderiam falar para o seu personagem também. É uma coisa um pouco difícil fazer isso, eu admito que é, mas não é impossível se colocar naquela situação, imaginar, e não tem problema, até chora se precisar. Quanto mais sentimento você sentir com a sua imaginação, o que você passaria naquele momento, melhor. Porque você vai conseguir escrever muito melhor o que o seu personagem sentiria. Não esquecendo de usar o passo 1. Você tem que ter a personalidade do seu personagem. Depois disso, você pode ir para o ambiente e sentir o que o personagem sentiria. Você tem que agir como ele, você tem que ser ele no ambiente, imaginar o que as pessoas falariam para ele e como ele responderia. Feito isso, você vai ter uma grande base do que você pode escrever e como você vai escrever. Você saberia os sentimentos do seu personagem naquele instante, então fica muito mais fácil você escrever. E aí você vai escrever muito melhor e seus leitores vão sentir o que o seu personagem está sentindo e falar: caramba, eu não acredito que ele está assim, nossa, realmente isso aconteceria. E por aí vai, são várias coisas que podem acontecer. E aí vamos chegar no terceiro passo. O terceiro passo é escrever. Realmente botar no papel, ou no Word, ou seja lá onde você escreve, o que o seu personagem sentiu. Eu acho esse o passo mais difícil, porque escrever é difícil. É bem difícil escrever com detalhes para a pessoa poder ler e falar: caramba, estou sentindo isso também, eu consigo ver o personagem sentir isso. Então você precisa entender bem os sentimentos que o personagem teria naquele instante para poder chegar nesse passo. Quando você chegar nele, você vai ter que se colocar mais uma vez naquela situação, naquele ambiente, com aquele personagem, aquela personalidade, e meio que sentir de novo o que você sentiu para poder agora realmente escrever. A primeira vez que você fez isso, você fez para sentir tudo. Sentindo tudo fica mais fácil você ir para esse terceiro passo, sentir de novo, e aí conseguir descrever o que seu personagem estaria sentindo. E não precisa poupar detalhe. Fala que, sei lá, o coração dele começa a apertar, porque a tristeza é muito forte. É como se uma mão estivesse apertando com todas as forças o coração dele, e a dor, que é muito poderosa, passou para todo o corpo dele, fez com que lágrimas caíssem. Você pode falar que a ansiedade dele estava batendo muito forte, porque o personagem não conseguiu falar as últimas palavras que ele realmente queria para aquele que morreu. Você pode falar que as emoções dele estavam tão negativas que tudo vinha para o cérebro e a única coisa que ele conseguia pensar é em como ele não queria estar vivendo aquele momento, e como ele não queria estar vivo, como ele queria estar junto com o outro. Você pode falar que as lágrimas começaram a descer e ele não conseguiu controlar mais, e ele chorou, ele gritou. Tem várias situações, você vai ter que saber descrever isso. Não precisa poupar detalhe, você pode colocar tudo no papel, todas as palavras, descrever certinho o que o seu personagem está sentindo. Não exagera tanto em todos os detalhes, porque aí vai ficar uma coisa muito difícil de ler, muito complexa, muito grande, sabe? Mas você colocar os detalhes ali, que quando você olha, você fala: eu consigo sentir isso, então você sabe que você já está no caminho certo. Para você saber que se realmente está certo, depois de uma semana, mais ou menos, você vai para o passo 4, que é você ler essa parte que você escreveu. Ao ler essa parte, se você conseguir sentir o que o personagem estava sentindo de novo, você lê e falar tipo: nossa, eu realmente consigo sentir, então você sabe que você acertou os passos. Você sabe que você descreveu corretamente. Aí se não acertar, você tenta ver onde você errou mais ou menos e falar: deixa eu mudar essa palavra aqui, deixa eu mudar essa outra, deixa eu colocar uma frase extra, ou deixa eu tirar essa frase que acabou não fazendo muito sentido. Bom, e por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para acompanhar sempre os novos vídeos que virão, e o link para o meu livro estará na descrição. Até a próxima!